Desde o início da história da aviação, muitos acidentes terríveis já foram registrados. E no vídeo de hoje, separamos os 10 piores acidentes de avião que até hoje, quando lembrados, chocam pelas proporções. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e já deixa o seu joinha. Seja bem-vindo ao Que Curioso. Bom, e na 10ª posição, o acidente do Korea Airlines, voo 007. Ocorrido no primeiro dia de setembro de 1983, no Oceano Pacífico, com um Boeing 747 da Korea Airlines. Basicamente, o voo entre Nova York e Seul, o qual no momento passava pelo Mar do Japão, foi atingido por mísseis de um navio da Marinha Soviética. Portanto, esse acidente deixou 269 pessoas mortas, dentre eles o congressista americano Lawrence McDonald. E isso fez com que causasse uma crise diplomática entre os rivais da Guerra Fria. Sobretudo, no início os soviéticos negaram envolvimento com o acidente. Porém, tempos depois admitiram a culpa, alegando que o avião havia invadido o espaço aéreo deles, na região do Alasca. 9ª posição, American Airlines, acidente de Chicago. Já esse acidente, do dia 25 de maio de 1979, ocorreu com um avião DC-1010 McDonnell Douglas, com voo 191 da American Airlines. No entanto, esse voo saiu do aeroporto internacional de O'Hare, em Chicago, para Los Angeles. Porém, assim que ele chegou em Chicago, ele perdeu o controle e caiu. Esse acidente deixou 273 pessoas mortas. No caso, foram 271 passageiros e outras 2 pessoas no solo. 8ª posição, acidente da Guarda Revolucionária do Irã. Basicamente, ainda não possuem a causa verídica desse acidente, que ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2003, na região montanhosa de Kerman, com o avião Ilyushin 76MD. Primeiramente, os investigadores observaram que as condições do tempo eram péssimas no momento do acidente, ou seja, esse poderia ter sido o motivo do acidente. Porém, também observaram que a aeronave carregava 275 passageiros, sendo que ela suportava menos de 200. E isso fez com que suspeitassem que, na verdade, ele teria colidido com outro avião no ar. Sobretudo, um tempo depois, o grupo extremista Abu Bakr, sem contar detalhes, informou terem sido os responsáveis pelo acidente que matou 275 pessoas. 7ª posição, acidente do Iran Air voo 655. O 7º acidente aconteceu no dia 3 de julho de 1988. Foi basicamente um erro dos Estados Unidos. O voo civil Airbus A300B2 da Iran Air viajava entre Teherã, no Irã, e Dubai, nos Emirados Árabes. Porém, no seu trajeto no Oceano Índico, ele foi atingido por um míssil americano, o qual foi disparado por um cruzador da Marinha Americana, o US Vincent. No entanto, o governo americano, como explicação da tragédia, alegou que suspeitou do avião, mas que não sabiam que eles estavam transportando civis. Assim sendo, esse acidente levou à morte de 290 passageiros e por isso a Corte Internacional de Justiça condenou os Estados Unidos a pagar 61 milhões de dólares em indenizações para as famílias. No entanto, esse fato gerou uma crise diplomática. 6º acidente, Saudi Arabian voo 163. Enquanto esse acidente que ocorreu no dia 19 de agosto de 1980 na Arábia Saudita, no caso, o avião Lockheed L-1011 TriStar 200 da Saudi Arabian Airlines, fez um voo doméstico entre Riyadh International Airport e Jeddah King Abdulaziz International Airport. No entanto, assim que o avião decolou de Riyadh, ele pegou fogo, porém conseguiu fazer um pouso de emergência. Mas mesmo assim, todos os 301 passageiros a bordo morreram. De acordo com algumas investigações, o erro partiu do comandante da aeronave. 5º acidente, Air India voo 183. Basicamente, esse acidente, o qual foi considerado como um atentado terrorista, ocorreu no dia 23 de junho de 1985. Sobretudo, o avião Boeing 747-237B da Air India chegou em Toronto, no Canadá, depois de voar por Bombaim, Delhi e Frankfurt. Após reparos no avião, ele partiu para Montreal, mudando então após a chegada de voo 181 para 182. Após a troca, ele se preparou para voltar para Bombaim,
comparadas em Londres e Delhi. No entanto, no caminho de Londres, no Oceano Atlântico, houve uma explosão no compartimento de carga que fez com que o avião se dividisse ao meio. Assim sendo, após a explosão, todos os 329 passageiros morreram. Portanto, como já dissemos, esse acidente foi considerado como um ataque terrorista, pois de acordo com algumas reportagens, as gravações do aeroporto mostram que um certo passageiro despachou sua bagagem, mas não embarcou. No entanto, a suspeita é que extremistas Sikh que lutam na Índia tenham promovido o acidente. Quarta posição, o acidente de Hermenonville. Já esse acidente ocorreu no dia 3 de março de 1974, em Paris, na França. No entanto, o acidente envolveu o avião DC-1010 McDonnell Douglas, que no caso era o voo 981 da Turkish Airlines, o qual saiu de Istambul com destino a Londres. Porém, na região de Paris, na floresta de Hermenonville, ele caiu após fazer uma escala. De acordo com a investigação, uma escotilha traseira se danificou, levando à despressurização do avião. No entanto, isso fez com que os pilotos perdessem o controle da aeronave e caíssem. Esse acidente levou à morte de 346 pessoas. Terceiro lugar, acidente de Shark Dadri. Primeiramente, esse acidente ocorreu no dia 12 de novembro de 1996 na Índia, na região de Shark Dadri. Basicamente, esse acidente foi uma colisão entre os aviões Boeing 747-168B da Saudi Arabian Airlines e o Ilyushin 76TD da Kazakhstan Airlines. De acordo com algumas investigações sobre esse acidente, que matou todos que estavam a bordo, ou seja, 349 pessoas, ocorreu por conta de algumas falhas de comunicação entre as aeronaves. Dizem que o avião da Kazakhstan Airlines, em um certo momento, reduziu sua altura de voo sem autorização e aviso. Segundo pior acidente, Japan Airlines voo 123. Já esse é o segundo mais grave dos acidentes de avião. Ele ocorreu no dia 12 de agosto de 1985 no Japão. Basicamente, esse acidente se iniciou no ano de 1978, quando a aeronave Boeing 747 SR-46 sofreu um dano na fuselagem durante o voo. Sobretudo, após esse ocorrido, a equipe da Boeing reparou os danos e ainda garantiu a segurança. Porém, essa garantia deles durou somente 7 anos, pois em 1985, o mesmo avião, pouco tempo depois, após decolar de Tóquio com destino a Osaka, seu traseiro que controlava a pressão explodiu. Vale ressaltar que o acidente ocorreu na mesma área do acidente de 1978, porém dessa vez causou sérios danos. Portanto, o avião perdeu a altitude e caiu, e com isso, 520 dos seus 524 passageiros morreram na explosão. E em primeira posição, acidente de Tenerife, Pan AM e KLM. Primeiramente, esse acidente ocorreu no dia 27 de março de 1977, nas Ilhas Canárias, Tenerife da Espanha. O acidente ocorreu após a colisão entre os dois aviões, Boeing 747, um da KLM Royal Dutch Airlines e o outro da Pan American World Airways. Esse acidente começou quando uma bomba explodiu no aeroporto de Gran Canária, em uma das Ilhas Canárias. No entanto, houve uma ameaça de uma segunda bomba, e por conta disso, houve uma certa confusão e alguns erros consecutivos no controle das decolagens e aterrissagens. Foi exatamente por conta dos erros e da confusão que os aviões se chocaram próximo ao solo do aeroporto, e isso levou à morte de 248 passageiros do KLM e 335 do avião Pan AM, resultando então em 583 mortes. E se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo e se sim, qual acidente mais te impressionou. E não esquece, se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo. Até a próxima, curiosos!